Primeiramente, boa noite a todos. Havendo no legal de vereadores pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2021. Conforme a resolução número 002 de 2020, será feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Com a palavra a vereadora Vívia Quadros, do PTB. Boa noite a todos. Gálatas 5:14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2021, que foi distribuída aos senhores vereadores. Está em votação. Aprovado por todos. Solicito ao secretário faça a leitura do expediente. Pedido de providência número 276 de 2021 ao número 278 de 2021. Boa noite a todos. Pedido de providência número 276 de 2021. Autor, vereador Jorge Luiz Nicolau. Para que o Executivo Municipal providencie, através do órgão competente, a notificação do proprietário do terreno situado na rua Renato Chirosti, em Atlântida, ao lado do número 120, para que realize a limpeza do referido sob pena de multa. Justificativa. Faz necessário este pedido com base na Lei 377 de 2000, que diz respeito ao Código de Postura e Código do Meio Ambiente do município, e pelo fato que este terreno se encontra na situação de baldio, acumulando lixo, entulhos, mato alto e etc., que acabam resultando numa má impressão do local e o pior, que é a proliferação de animais peçonhentos e insetos que poderão causar danos à saúde de nossos habitantes, o que pode ser comprovado mediante as fotos que seguem em anexo. Não havendo retorno ou contato com o proprietário, solicitamos desejar que o órgão competente realize a limpeza e cobre a devida multa do titular. Pelos motivos apresentados, solicito o atendimento do pedido. Xangri-Lá, 29 de novembro de 2021, vereador Jorge Luiz Nicolau, PDT. Pedido de providência número 277, 2021. Autor, vereador Jorge Luiz Nicolau. Para que o Executivo Municipal providencie, através do órgão competente, a retomada do serviço de revitalização da orla de Rainha do Mar, que ainda encontra-se parados. Justificativa. Tal pedido se dá pelo fato de que o estado em que se encontra a orla causa muitos transtornos aos moradores locais, ainda mais em véspera de veraneio, época na qual todos já esperavam pela revitalização pronta. Pelos motivos apresentados, solicitamos o atendimento do pedido. Xangri-Lá, 29 de novembro de 2021, vereador Jorge Luiz Nicolau, PDT. Pedido de providência número 278, 2021. Autor, vereador Jorge Luiz Nicolau. Para que o Executivo Municipal providencie junto ao órgão competente a inclusão no cronograma de trabalho, o corte de grama e a limpeza do pátio e entorno da Escola Estadual Ensino Médio Xangri-Lá. Justificativa. Tal solicitação faz necessário, tendo em vista que a Escola Estadual atende a comunidade de Xangri-Lá no ensino médio, facilitando para os nossos jovens não precisarem se deslocar para fora do município, trazendo conforto e tranquilidade para os estudantes. Ocorre que existe uma grande dificuldade na manutenção desta escola, tanto na parte de manutenção quanto de limpeza, deixando os profissionais angustiados e de mãos amarradas por não ter o suporte adequado da Secretaria Estadual de Educação. Pelos motivos apresentados, solicitamos o atendimento do pedido. Xangri-Lá, 29 de novembro de 2021, Jorge Luiz Nicolau, vereador PDT. Pedido de providência número 279, 2021. Autor, vereador Adalcir Rodrigues.
para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, execute a pavimentação em PVS na rua Leão Marinho, no trecho entre a rua Caracol até a Avenida A, no bairro Marina Maristela. Justificativa: em razão de ser uma rua de chão batido e com o tráfego de veículos gerar muita poeira aos munícipes que residem ao longo deste logradouro. Xangri-Lá, 29 de novembro de 2021, vereadora Dalcir Rodrigues, MDB. Pedidos de informação número 047/2021 ao número 048/2021. Pedido de informação número 047/2021. Autor, vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Para que o Executivo Municipal envie a esta casa informações sobre o jantar realizado no dia 12 de 11 de 2021, em homenagem aos diretores das escolas municipais, quem custeou as despesas e, se pago pela Secretaria de Educação, envie também a esta casa a nota fiscal. Justificativa: no exercício da fiscalização. Xangri-Lá, 29 de novembro de 2021, Sérgio Tadeu dos Santos, PDT. Pedido de informação número 048/2021. Autor, vereador Jorge Luiz Nicolau. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, informe esta casa se já foi encaminhada ao setor de cadastro a documentação do processo número 141/1.17.004.400-9, de regularização do Guaranorte. Justificativa: no exercício da fiscalização. Xangri-Lá, 29 de novembro de 2021, vereador Jorge Luiz Nicolau, PDT. Leitura do ofício número 398/2021 no gabinete do prefeito municipal. Ofício número 398/2021. Xangri-Lá, 29 de novembro de 2021. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a retirada do projeto de lei número 122/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Educação e Cultura, sendo que se apresenta para o momento, atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Leitura do ofício número 399/2021 no gabinete do prefeito municipal. Ofício número 399/2021. Xangri-Lá, 29 de novembro de 2021. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar-lhe a apreciação em regime de urgência dos seguintes projetos de lei. Projeto 123. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Saúde para a contratação de até 4 auxiliares de serviços gerais. Projeto 126. Altera os artigos 1º e 2º da Lei número 2294, de 29 de outubro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar as contratações temporárias de servidores para o Executivo Municipal para evitar suspensão de serviços continuados. Projeto de Lei 124. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Saúde para a contratação de técnico em enfermagem ESF. Projeto de Lei 125. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Obras para a contratação de pintor. Na mesma oportunidade, envio também para apreciação os projetos de lei. 127. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Conselho de Segurança para a comunidade de Xangri-Lá. Consegue. E dá outras providências visando fomentar o programa denominado Xangri-Lá Mais Seguro. Projeto de Lei 012 altera o artigo 48A do Código de Obras, Lei número 1645, de 27 de 11 de 1978, adotada de Capão da Canoa pelo município, e dá outras providências para aprovação de projetos em sistema online, sendo que se apresentava para o momento, atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Primeira leitura do projeto de lei número 123/2021.
Projeto de Lei número 123/2021, autor Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Saúde. Quantidade 4, cargo e função, auxiliar de serviços gerais, padrão 7. Exposições de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para contratar temporariamente até 4 auxiliares de serviços gerais pelo período de até 12 meses. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo ou em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de prova ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Excetua-se a lei maior, entretanto, no seu inciso 9º do artigo 37, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, a autorização para contratação, dispensando de concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. Justificam-se as contratações dos auxiliares de serviços gerais para suprir as necessidades do setor de Covid-19, que funciona junto à Secretaria de Saúde do município. Desta forma, envia a presente proposta em regime de urgência, confiantes de sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 29 de novembro de 2021, Celso Bassani Barbosa. Queria pedir ao nosso colega para a dispensa da segunda leitura do projeto de lei número 123 de 2021. Conforme a gente faz, colocar em votação para que vá ou não, na segunda parte, o projeto à votação. Está em votação. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 124 de 2021. Projeto de lei número 124 de 2021, autor Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Saúde. Quantidade 1, técnico em enfermagem ESF padrão 20. Exposições de motivos. Senhores vereadores, incluso remeto à análise desta colenda Câmara Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Educação e Cultura nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo ou em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Excetua-se a lei maior, entretanto, no seu inciso 9º do artigo 37, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, a autorização para contratação dispensando de concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. O presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para contratar temporariamente um técnico em enfermagem ESF pelo período de até 12 meses, prorrogável por igual período, de acordo com o artigo 234 do regime jurídico dos servidores. Justifica-se a contratação em virtude de que a servidora ocupante do cargo, lotada no ESF Figueirinha, está com previsão de afastamento para gozo de férias a partir de 12/11 de 2021 e, posteriormente, entrará em licença maternidade, ficando 7 meses afastada do cargo. Desta forma, envia a presente proposta em regime de urgência para que seja apreciada confiante de sua aprovação. Xangri-Lá, 29 de novembro de 2021, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Queria pedir ao nosso colega para a dispensa da segunda leitura do projeto de lei número 124 de 2021. Como de costume, colocar em votação para que vá ou não a votação projeto da segunda parte. Está em votação. Aprovado por todos. Primeira leitura do projeto de lei número 125 de 2021. Projeto de lei número 125 de 2021. Autor Executivo Municipal.
Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Obras. Quantidade 3, pintor, padrão 10. Exposições de motivos. Senhores vereadores, incluso remeto à análise desta colenda à Câmara Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar servidor temporariamente para a Secretaria de Obras, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Excetua-se a lei maior, entretanto, no seu inciso 9º do artigo 37, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, a autorização para a contratação, dispensando de concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. O presente projeto de lei solicita autorização legislativa para contratar temporariamente até 3 pintores para a Secretaria de Obras pelo período de até 6 meses, prorrogável por igual período. Justifica-se a necessidade da contratação considerando o número defasado de servidores ativos no cargo, o crescimento do município e o investimento vultuoso feito na pavimentação das ruas municipais e a necessidade de sua manutenção. O caráter sazonal e turístico do município, que exige uma alta demanda de prestação de serviços do Departamento de Trânsito. Desta forma, envio a presente proposta para que seja apreciada em regime de urgência, confiante de sua aprovação. Xangri-Lá, 23 de novembro de 2021, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Queria pedir ao nosso colega para a dispensa da segunda leitura do projeto de lei número 125 de 2021. Como de costume, vamos colocar em votação para que vá ou não o projeto na segunda parte. Está em votação. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 126, 2021. Projeto de lei número 126, 2021. Autor Executivo Municipal. Autora os artigos 1º e 2º da Lei 2294, de 29 de outubro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar as contratações temporárias de servidores para o Executivo Municipal para evitar suspensão de serviços continuados. Exposições de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para alterar a Lei número 2245 de 2021, que autoriza a prorrogação da contratação de servidores para o Executivo Municipal, a fim de sanar erro material e evitar equívocos na consolidação da lei, solicita a alteração da Lei número 2294 de 2021, que visa item 1, a Lei número 2294 de 2021, entre outras autorizações, autoriza em seu artigo 1º a prorrogação de contratação de um engenheiro, habilitação em engenharia cartográfica, mencionada na Lei número 2200 de 2021. Item 2. Ocorre que a vigência da Lei 2200 de 2021 findou em junho de 2021, oportunidade em que foi sancionada a Lei número 2245 de 30 de junho de 2021, que autoriza a nova contratação para o cargo de engenheiro, habilitação em engenharia cartográfica. Item 3. Assim, tendo em vista a ocorrência de erro material, que ao invés de constar a autorização de prorrogação da contratação prevista na Lei 2245 de 2021, constou a autorização para a prorrogação da contratação prevista na Lei 2200 de 2021. É necessária a alteração da presente lei.
Nesse sentido, envia a presente proposta em regime de urgência, confiante de sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 23 de novembro de 2021, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Queria pedir ao nosso colega para dispensa a segunda leitura do projeto de lei número 126/2021. Como de costume, vamos colocar em votação para que o projeto vá ou não na segunda parte. Está em votação. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 127/2021. Isso aqui é só leitura, tá? Projeto de lei número 127/2021, autor Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Conselho de Segurança para a Comunidade de Xangri-Lá. Consegue e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de convênio com o Conselho de Segurança para a Comunidade de Xangri-Lá. Consegue. Entidade voltada a objetivos cívicos, culturais e educacionais, sem fins lucrativos, portadora do CNPJ número 28.440.114/1000/71, com sede na rua Uíra, número 214, Atlântida, sala 27, Xangri-Lá RS, CEP 95.588.000. Artigo 2º. O termo de convênio de que trata o artigo 1º desta lei tem por objetivo repasse de verba pecuniária, visando fomentar o programa denominado Xangri-Lá Mais Seguro, que será realizado pela entidade de que trata o artigo 1º desta lei, que entrará em vigor na data da assinatura do termo de convênio entre o município e o Consegue. Artigo 3º. Para a execução do presente termo de convênio, o município de Xangri-Lá fica autorizado a repassar recursos ao Conselho de Segurança para a Comunidade de Xangri-Lá, Consegue, para fins específicos de segurança pública de Xangri-Lá. Artigo 4º. A referida entidade, descrita no artigo 1º desta lei, deverá prestar contas da aplicação dos recursos recebidos até o prazo de 30 dias após o seu recebimento, sendo encaminhado à Secretaria de Administração deste município. Artigo 5º. O prazo deste convênio é por tempo indeterminado, a contar da data de publicação da sua lei autorizativa. Artigo 6º. As despesas oriundas da presente lei correrão por conta de recursos próprios da Secretaria de Administração, afeta o orçamento municipal vigente. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Primeira leitura de Lei Complementar número 012/2021. Projeto de Lei Complementar número 012 de 2021. Autor Executivo Municipal. Autor o artigo 48A do Código de Obras. Lei número 1645 de 27 de 11 de 1978. Adotada de Capão da Canoa pelo município e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 48A do Código de Obras, de 27 de novembro de 1978, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 48A. Os processos de licenciamento para início de construção já deferidos sob a forma de processos físicos e pelo sistema online, a prova digital, ficam revalidados sem ônus aos proprietários até 31 de dezembro de 2022. Artigo 2º. Fica revogada a Lei Complementar número 117, de 12 de novembro de 2020. Artigo 3º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação.
Segunda leitura do projeto de lei complementar número 010/2021. Projeto de lei complementar número 010/2021. Autor, Executivo Municipal. Autora e acrescenta dispositivos à lei complementar número 079/2015, de 11 de fevereiro de 2015 e da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescido, parágrafo único, ao artigo 1º da Lei Complementar 079 de 2015, de 11 de fevereiro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. O Comitê de Investimentos, órgão colegiado integrante da estrutura PREV de caráter deliberativo vinculada à previdência do PREV, atua de forma colegiada, de acordo com norma expedida pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Conselho Monetário Nacional, Secretaria de Previdência do Ministério da Economia e demais órgãos de fiscalização e controle e na política anual de investimentos. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 2º da Lei Complementar número 079, de 11 de fevereiro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Comitê de Investimento dos Recursos Previdenciários será formado dentre servidores de nível superior composto. Inciso 1. Pelo presidente do PREV Xangri-Lá, que presidirá as reuniões com direito a voto em caso de necessidade de desempate. Inciso 2º. Como membro nato, pelo gestor administrativo que exerce as funções de gestor de recursos. Inciso 3º. Por um membro indicado pelo Poder Executivo. Inciso 4º. Por um membro indicado pelo Poder Legislativo. Inciso 5º. Por um membro indicado pelo Conselho de Administração que não faça parte da sua composição. Parágrafo 1º. Cada membro será necessariamente segurado do RPPS, exceto no caso de substituição do gestor de recursos decorrente da contratação temporária. Parágrafo 2º. Os membros do Comitê de Investimentos serão nomeados pelo diretor-presidente da autarquia para um mandato de 3 anos, admitida apenas uma recondução. Parágrafo 3º. Os membros que comporão o Comitê de Investimentos do regime próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Xangri-Lá deverão ser aprovados em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais. Parágrafo 4º. O membro que não for aprovado no exame descrito no parágrafo 3º do artigo 2º desta lei, no prazo de 90 dias a contar da designação, deverá ser substituído através de nova indicação pela entidade que o indicou. Parágrafo 5º. A comprovação da certificação pelo gestor de recursos e pelos membros do Comitê de Investimentos será previamente ao exercício de suas funções. Parágrafo 6º. A certificação exigida e mencionada no parágrafo 3º do artigo 2º desta lei será de responsabilidade do ente federativo e da unidade gestora do RPPS e se dá consoante portaria número 9.907 de 2020. Parágrafo 7º. Um membro deverá completar pelo menos 50% do mandato, caso contrário, terá de ressarcir o valor dos custos relativos à certificação exigida, mencionada no caput do artigo. Parágrafo 8º. Será considerada vaga a representatividade nos casos em que o membro, após convocação, deixar de participar de 3 reuniões subsequentes e 5 de forma alternada, sem justificativa, ou aquele membro que solicitar formalmente sua desistência em integrar o comitê com as devidas justificativas. Parágrafo 9º.
não poderão compor o Comitê de Investimentos os servidores que exercem mandato de vereador no município. Parágrafo 10º. Após a publicação das alterações trazidas por esta lei, os membros titulares atuais com mandato em curso permanecerão até finalização dos seus respectivos mandatos. Artigo 3º. Fica alterada o parágrafo 2º e acrescidos parágrafos 4º, 5º e 6º ao artigo 3º da Lei Complementar número 079, de 11 de fevereiro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 2º. As deliberações e decisões do Comitê de Investimentos serão registradas em livro ata próprio, que deverão conter: letra A, o número da reunião em ordem sucessiva e cronológica. Letra B, o lugar, data e hora da reunião. Letra C, a relação dos nomes dos integrantes do Comitê de Investimentos presentes e dos ausentes, com ou sem licença ou aviso. Parágrafo 4º. As reuniões extraordinárias ocorrerão sempre que houver necessidade na discussão dos investimentos relativa a oscilações de mandato relativa à oscilação do mercado financeiro e dos fundos de investimento em que o PREV seja investidor ou ainda quando os ativos que compuserem a sua carteira de investimentos apresentarem algum fator de risco. Parágrafo 5º. As reuniões do Comitê de Investimentos somente poderão ser promovidas com a presença de, no mínimo, 3 dos seus membros e serão presididas pelo diretor-presidente. Parágrafo 6º. Nas ausências e impedimentos do diretor-presidente do PREV Xangri-Lá, as reuniões serão presididas pelo gestor de recursos. Artigo 4º. Fica alterado o artigo 4º, o inciso 1º, e acrescidos os incisos 17º, 18º da Lei Complementar número 079 de 2015, de 11 de fevereiro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Compete ao Comitê de Investimentos zelar pelos seus compromissos, diretrizes e objetivos traçados na política anual de investimentos, buscando de forma constante e permanente que o PREV se comprometa com a garantia de nível de excelência e de qualidade no encaminhamento, solução e execução das matérias levadas ao seu exame ou que lhes são pertinentes, buscando assegurar em suas decisões, opiniões, votos e atos a efetividade, o êxito e a garantia de perenidade do PREV e, principalmente, inciso 1, elaborar e garantir a execução da política anual de investimentos, submetendo ao Conselho de Administração para aprovação e propor sua revisão quando necessário. Inciso 17º, reunir-se mensalmente para deliberar sobre as alocações dos recursos financeiros, observados os limites estabelecidos na Resolução do Conselho Monetário Nacional, número 3.922 de 2010, e suas alterações, e na Política Anual de Investimentos, para apresentação dos resultados financeiros e para avaliação da conjuntura econômica e do desempenho da carteira de investimentos. Inciso 18º. Compete ao membro nato, gestor de recursos, apresentar nas reuniões trimestrais do Conselho de Administração exposição detalhada sobre os resultados financeiros, os riscos e as estratégias da carteira, visando atingimento de metas. Artigo 5º. Fica alterado o parágrafo 3º e acrescido o parágrafo 4º ao artigo 6º da Lei Complementar número 079 de 2015, de 11 de fevereiro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, parágrafo 3º. A gratificação estabelecida no artigo 6º será reajustada anualmente na mesma data e índice concedido aos servidores municipais. Parágrafo 4º. Os valores referidos no parágrafo 1º serão percebidos somente pelos membros mencionados nos incisos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 2º desta lei.
Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta da seguinte unidade orçamentária: Prev Xangri-Lá, órgão 11, unidade 01, projeto atividade 2086, dotação 2, elemento 319011, complemento elemento 31901199. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Segunda leitura do projeto de lei complementar número 011/2021. Projeto de lei complementar número 011/2021, autor Executivo Municipal, dispõe sobre o regime de previdência complementar, RPC, no âmbito do município de Xangri-Lá e da outras providências. Exposições de motivos. Senhores vereadores, é com satisfação que cumprimentamos Vossa Senhoria dessa colenda Casa Legislativa, oportunidade em que encaminhamos o presente projeto de lei, o qual dispõe sobre o regime de previdência complementar, RPC, no âmbito do município de Xangri-Lá e da outras providências, considerando que a emenda constitucional número 103/2019, publicada no Diário Oficial da União, do dia 13 de novembro de 2019, alterou o artigo 40 da CR/88, exigindo a instituição do regime de previdência complementar, RPC, por lei de iniciativa do Poder Executivo, considerando que o prazo para adequação foi de 2 anos da sua entrada em vigor, conforme artigo 9º, parágrafo 6º da emenda constitucional número 103/2019, com data limite até o dia 13 de 11 de 2021. Encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação e votação, confiante de sua aprovação. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. Espaço para oradores inscritos por 10 minutos para cada vereador. Hoje não temos nenhum vereador inscrito. Espaço para liderança bancado por 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Serginho, do PDT. Oi. Presidente, mesa diretora, vereadores, comunidade, secretário de Turismo, Cris, internautas que nos assistem. Semana passada eu falei sobre uns pedidos de informação que eu ia fazer, da educação, sobre o jantar que teve, e sobre a Avenida da Marina, que ficou licitada, empenhada e com recurso bloqueado, mas não fiz o pedido porque o secretário Sandro me ligou durante a semana, me dando explicação, o porquê de não ter feito a avenida do JJ na Marina. Porque a explicação dele é que vai sair um condomínio na linha, na reta da Marina, da avenida, e esse condomínio precisa fazer uma tubulação de água pluvial. E que eles vão fazer uma tubulação muito grande, com tubos, onde iria detonar todo o trabalho feito pelo município em Pavés. E aí se comprometerem em fazer a tubulação e logo após fazer a avenida Dora de Pavés. Então, eu quero dizer a vocês que eu faço esses pedidos porque eu devo satisfação às comunidades e aos meus eleitores e os eleitores de Xangri-Lá. Então, eu tenho que fazer os pedidos conforme eles me perguntam. Também venho aqui, em nome do Grupo Minuano, através do Careca e do Fernando, agradecer o apoio da Prefeitura, o apoio que o secretário Cris, da Turismo, que deu para eles para realizar um torneio ontem em Rainha do Mar, que foi um torneio do início ao fim, da melhor qualidade, um torneio que não deu briga, não deu confusão,
Lá estava presente o vereador Chiquinho, também na entrega dos troféus, o vereador Adalciro, do Jacaré, e o representante do vereador Cleomar, o Tiãozinho, estava lá ontem. E em algum momento eles também falaram agradecendo a prefeitura, mas surgiram os assuntos que não agradeceram. E eles pediram para mim, em nome deles, do Fernandinho, em nome do Careca, em nome do Grupo Minuano, agradecer o secretário Cris e, através do prefeito Celcinho, agradecer todo o apoio do turismo do evento, do torneio que teve ontem de futebol 7 em Rainha do Mar, que inclusive os vereadores estavam lá ontem para entregar o troféu e viram que o torneio foi um torneio bonito, limpo, sem briga, onde saiu um campeão, a festa foi legal. Obrigado, Cris, pelo apoio dado à Rainha do Mar. Liderança de bancada por 5 minutos para cada vereador. Mais algum vereador? Com a palavra, a vereadora Dalcir, do MDB. Senhor presidente, vereadora, vereadores, assistência que nos acompanha pelas redes sociais, cumprimentar o secretário de Turismo, Cris, demais assistentes presentes aí. Comentar um pouco sobre o evento ontem, participei do evento em Rainha do Mar, o veterano do Grupo Minuano promoveu o evento, me passaram lá uma informação que participou 13 times lá, foi bem organizado, conforme o vereador Serginho falou, não teve briga, não teve confusão, e para mim foi uma satisfação, né, participar de um evento depois de um longo tempo aí de parada, né, de eventos esportivos e toda a prática aí de esportes promovido uma grande quantidade de pessoas como estava lá. Então a gente, né, vê aí que está voltando ao normal. E nada melhor do que promover esses eventos. Acredito que o ano que vem, né, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, a gente vai ter outros eventos desse porte, né, e com a iniciativa, né, com certeza, de outros clubes aqui do município de Xangri-Lá. Então, está de parabéns lá o pessoal do Minuano, né, e as pessoas lá, todos os atletas que participaram deste evento. Questão do verão, né? Se aproxima aí o verão. Eu estava vendo aí a questão das ruas, né? Hoje estava conversando com o secretário, preocupação um pouco com a questão da limpeza, né? Ele me falava que a questão da empresa que está sendo contratada para capina, para corte de grama, está sendo finalizado. Então, a gente vai ter, com certeza, aí, dia melhores ainda de limpeza neste município. Então, tanto o Executivo quanto a Secretaria de Obras, lá, o Prefeito Municipal, está de parabéns aí por olhar, né, e ficar atento a essas questões aí, que é cada vez mais a gente tem uma praia limpa, né, para esperar os nossos veranistas. Demais era isso, agradecer aí e desejar a todos uma boa semana de trabalho. Espaço para liderança de bancada por 5 minutos para cada vereador. Convido a vereadora Viva para participar da mesa. O uso da palavra, vereadora. Senhor presidente, vereadores, nossa comunidade está assistindo via Facebook e também aqui no plenário está nosso secretário de turismo, o Cris. Né, como foi colocado aqui pelo vereador Serginho e também o Adalcir, gostaria de dar os parabéns, né, ao veterano, o Minuano, pela organização ontem do torneio que teve lá em Rainha do Mar, pelo secretário Cris, pela subprefeitura de Rainha do Mar, através do Getúlio e a Simone lá,
que não mediram esforço nenhum para fazer. Em nome do Executivo Municipal, secretário de Obras, queria agradecer pelas goleiras, as redes, o gazebo, o som, os troféus, as medalhas. E também pela pintura do campo, lá que eu não pude participar, porque estou com a minha sogra hospitalizada em São Jerônimo, e eu estava lá, junto com a minha esposa, dando esse apoio à minha sogra, que, se Deus quiser, a gente torce que possa melhorar o quanto antes. Então, um evento que esteve lá, que teve em Rainha do Mar, não pude participar. Mandei um WhatsApp para o Careca, né, domingo pela manhã, explicando a minha situação, porque com certeza estaria presente, e não só presente, prestigiando esse baita evento que foi organizado por eles também, pelo Executivo, como também com certeza estaria colocando uma equipe, né, que a gente trabalha nesses projetos, como o Varguinhas, o Rainha do Mar, a gente com certeza, a gente teria colocado uma equipe, não seria 13, seria 14 equipes, com certeza. Então, parabéns, prefeito. Parabéns, secretário. Torneios de futebol, na praia, surf e mais outros eventos que vai ser feito aí. Esse apoio que vocês estão dando é fundamental para o esporte, para as coisas que estão acontecendo no nosso município. Mais uma vez, em nome nosso aqui do Executivo, parabéns ao Minuano, ao Careca e ao Fernando, que organizaram um baita torneio, e nada mais justo, né, o Executivo. Também teve o trânsito, também lá que foi pintado, né, esqueci de falar aqui, mas, enfim, o projeto, o torneio foi muito legal. Infelizmente, não pude participar pela situação, né, da minha sogra, que está hospitalizada, mas, como falei, se Deus quiser, ali na frente, vai melhorar e a gente vai participar desses eventos aí. Está em discussão os pedidos de providência número 276 de 2021 ao número 278 de 2021. Com a palavra o vereador Jorge, do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, permita, senhor presidente, cumprimentar aí o nosso secretário de Turismo, Cris, os demais assistentes, e falar rapidamente desses pedidos de providências, presidente. O 276, até já não tem muito o que falar, até porque o proprietário do terreno em que faz esse pedido vai ser notificado. A respeito do pedido 277, a respeito da orla de Rainha do Mar, que estive visitando lá na semana passada e me causou uma má impressão pela situação que se encontra, né? Fizemos um pedido de informações alguns meses atrás, em que foi nos respondido que a empresa, que havia uma questão ambiental e que tão prontamente fosse resolvida, seria retomada essas obras. Infelizmente, a gente chega lá e se depara com aquela situação de revitalização daquela beira-mar, e preocupados, né, porque o verão está se avizinhando, e os moradores que estão aí impedidos de acessar as suas residências, e também a beira-mar, que é a artéria que dá fluidez ao trânsito, onde as pessoas frequentam a beira-mar. Então, estamos pedindo, né, que o Executivo empenhe-se em notificar a empresa para que faça a conclusão, né, para não causar mais transtornos ainda do que está acontecendo. Nosso pedido 278 faz referência à escola estadual, onde na semana passada a direção da escola, fazendo o desabafo através das redes sociais, a situação que se encontra, né? Reiteradamente ela faz os pedidos para que seja feito o corte da grama e a limpeza no entorno da escola, e acredito, né, que isso aí já deveria, como estamos fazendo esse pedido, se faça um cronograma de trabalhos da Secretaria de Obras, que se faça a limpeza. Afinal de contas, aquela escola estadual é utilizada pelos nossos alunos, né? E essa comodidade que, graças a Deus, temos de não precisar os nossos jovens estudarem em outros municípios, né? Mas que o Executivo faça a sua parte, né, para
para que a direção da escola não tenha que, toda semana, ter que implorar para que seja feito aqueles serviços que terão que ser serviços de rotina. Muito obrigado, presidente. Está em discussão os pedidos de providência número 276 de 2021 ao número 278 de 2021. A palavra vereadora Dalcir, do MDB. Senhor presidente, vereadora, vereadores, assistência que nos acompanha pelas redes sociais. Fiz um pedido de providência aí para fazer a pavimentação em PAVS na rua Leão Marinho, no bairro Marina Maristela. O que acontece ali? Aquela rua entre os dois condomínios, ela é uma das... São poucas ruas que a gente tem aqui de chão batido, né? Então, o nosso pedido ele vai, né, em função de alguns moradores ali que moram ao longo deste logradouro. O pedido não é para pavimentar toda essa rua, com certeza ela está dentro do cronograma de obras aí do município e com certeza será feito. Mas para evitar transtornos ali aos moradores, e então a gente está fazendo esse pedido, porque é um trecho pequeno ali, são 3 ruas, é um intervalo de 3, né, ruas, é da rua Caracol até a Avenida A, isso dá uns 200 metros, nem isso, de pavimentação, e que vai fazer com que aqueles moradores ali tenham melhores condições ali, com relação à limpeza das casas, porque passa tráfego ali de veículo, e com o pó acaba sujando ali as casas e dá uma melhor comodidade. Então, fiz esse pedido de providência e vou falar com o secretário também para ver se dá para atender ali o quanto antes esses moradores, ok? Está em discussão os pedidos de providência. Convido a vereadora Vívia para participar da mesa. Senhor presidente, só falar do pedido de providência do vereador Jorge, é o do calçadão ali, né, vereador? Eu não me lembro certinho o número, é o 277, acho que é. 76? 277. Realmente, vereador Jorge, a situação lá do calçadão, eu vou todo dia lá, mas todo dia mesmo, preocupado com a situação que está chegando o verão, muito preocupado. Que aconteceu algumas demoras ali, algumas denúncias que tiveram, né, e de imediatamente a secretaria foi lá e conseguiu, e a empresa voltou. Mas o que deixa a gente preocupado é que está chegando o verão, e a gente sabe que a empresa que ganhou, infelizmente, causa essa demora toda, essa angústia que a gente tem, porque esse calçadão que está sendo feito lá vai ficar um calçadão legal até o final do mandato do nosso prefeito, se Deus quiser, em toda a orla de Xangri-Lá. Mas infelizmente a empresa que já, na verdade o calçadão já deveria estar pronto, mas a empresa foi lá, demora, a gente vai lá, o secretário vai lá e notifica para a empresa vai lá, coloca 2, 3. Eu fui sexta-feira lá e agora tinha 4 trabalhando. Parece que a coisa agora vai andar. Daí perguntei para eles, quando que vai terminar, não sei o quê, porque a gente, né, tem pressa. Daí ele falou que mais alguns dias que vai terminar, porque o pessoal não consegue nem entrar na garagem. Mas a gente está a par da situação e acredito que até final ali até dia 15 de dezembro, alguma coisa assim. A rua vai ficar antes, mas para completar todo o calçadão, acredito que até dia 15 de dezembro, eu acho que possa estar concluída, né? Isso que a gente espera. O prefeito está bastante angustiado, querendo o calçadão, junto com o secretário, então eu acho que, se Deus quiser, em poucos dias aí vai ser concluído. Está em discussão os pedidos de informação número 047 de 2021 e número 048 de 2021. Perdão.
Está em discussão o pedido de providência número 276 de 2021 ao número 278 de 2021. Está em votação. Aprovado por todos. Está em discussão os pedidos de informação número 047 de 2021 e o número 048 de 2021. Está em votação. Aprovado por todos. Projeto de lei número 115 de 2021. Projeto de lei número 115/2021. Autor: Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente até 25 professores de educação infantil, 20 horas para a Secretaria de Educação e Cultura, pelo período de até 12 meses a contar de 1º de janeiro de 2022, prorrogável por igual período, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade de 25, professor de educação infantil, padrão 9. Artigo 2º. As contratações de que trata o artigo 1º deverão seguir a ordem de classificação do concurso público número 01/2016. Parágrafo único. Os cargos não constantes no edital do referido concurso ou pendente de fase classificatória deverão seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus os servidores contratados por esta lei facultativamente ao vale alimentação previsto na Lei 1.373 de 2010. Artigo 4º. As contratações são emergenciais com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com as contratações serão suportadas por dotações orçamentárias das respectivas secretarias contratantes. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposições de motivos. Senhores vereadores, incluso remeto à análise desta colenda da Câmara Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo ou em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Excetua-se a lei maior, entretanto, no seu inciso 9º do artigo 37, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, a autorização para contratação, dispensando de concurso público, em casos excepcionais devidamente justificados. O presente projeto de lei solicita autorização legislativa para contratar temporariamente até 25 professores de educação infantil, 20 horas, para a Secretaria de Educação e Cultura pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, prorrogável por igual período para a Secretaria de Educação. Justifica a necessidade das contratações, considerando que a abertura do ano letivo de 2022 e para suprir a demanda em razão da concessão de 1/3 de hora atividade concedida a partir de 1º de janeiro de 2022. Desta forma, envia a presente proposta para que seja apreciada, confiante de sua aprovação, Xangri-Lá, 8 de novembro de 2021, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. O parecer jurídico ao projeto de lei número 115/2021 é favorável à sua tramitação. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 115/2021. Relatório. Analisada a proposta, o relator Jorge Luiz Nicolau acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta a plenário para sua apreciação. Vereador Jorge Luiz Nicolau, relator. Parecer do relator da
Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 115/2021. Relatório. Analisada a proposta, a relatora Vívia Correia de Quadros acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta a plenário para sua apreciação. Vereadora Vívia Correia de Quadros, relatora. Está em discussão o projeto de lei número 115/2021, com sua redação final. Está em votação. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 117/2021. Projeto de lei número 117/2021. Autor Executivo Municipal. Altera as alíneas A, B e C e D do inciso 1º do artigo 6º da Lei número 1213, de 31 de março de 2009, que dispõe sobre estágio de estudantes em órgãos da administração municipal e da outras providências. Artigo 1º. Fica alteradas as alíneas A, B e C. Fica alteradas as alíneas A, B, C e D do inciso 1º do artigo 6º da Lei número 1213, de 31 de março de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação. Letra A, R$ 500, se estudante de educação especial, pela carga horária semanal de 20 horas. Letra B, R$ 760, se estudantes de educação profissional de nível médio e do ensino médio regular, pela carga horária semanal de 30 horas. Letra C, R$ 875, se estudante de ensino superior, pela carga horária semanal de 30 horas. Letra D, R$ 1.020, se estudante de ensino superior cursando os 4 últimos semestres. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. Exposições de motivos. Senhores vereadores, tem por objetivo o presente projeto de lei solicitar a autorização desta Casa Legislativa para alterar dispositivo do artigo 6º da Lei número 1213, de 31 de março de 2009, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da administração municipal. Essa proposta se dá para a valorização dos nossos estagiários, que muito contribuem para o desenvolvimento do município, pois logo ali, na frente, serão profissionais que prestarão serviços qualificados a esta entidade. A revisão dos valores contribuirá para ajudar no custeio dos seus cursos, principalmente dos particulares, permitindo que, além de prestar serviços, utilizando o aprendizado proporcionado pelo estágio, consigam usar esse conhecimento junto às suas respectivas graduações. Diante de todo o exposto, solicito que esta Casa de Leis analise e aprove a presente propositura nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica, protegendo o interesse público dos munícipes. Xangri-Lá, 5 de novembro de 2021, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. O parecer jurídico ao projeto de lei número 117/2021 é favorável à sua tramitação. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 117/2021. Relatório. Analisada a proposta, o relator Jorge Luiz Nicolau acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta a plenário para sua apreciação. Vereador Jorge Luiz Nicolau, relator. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 117/2021. Relatório. Analisada a proposta, a relatora Vívia Correia de Quadros acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta a plenário para sua apreciação. Vereadora Vívia Correia de Quadros, relatora. Está em discussão o projeto de lei número 117/2021, com sua redação final. Está em votação. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 123/2021. Projeto de lei número 123/2021.
Autor, Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Saúde. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente até 4 servidores para a Secretaria de Saúde pelo período de até 12 meses, a contar da assinatura do contrato, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade 4, auxiliar de serviços gerais, padrão 7. Artigo 2º. A contratação de que trata o artigo 1º deverá seguir a ordem de classificação do concurso público no número 01/2016. Parágrafo único. Os cargos não constantes do edital do referido concurso ou pendente de fase classificatória deverão seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus os servidores contratados por esta lei, facultativamente ao Vale Alimentação previsto na Lei 1.373 de 2010. Artigo 4º. A contratação é emergencial com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com a contratação serão suportadas por dotações orçamentárias da respectiva secretaria contratante. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Exposições de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para contratar temporariamente até 4 auxiliares de serviços gerais pelo período de até 12 meses. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo em emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Excetua-se a lei maior, entretanto, no seu inciso 9º do artigo 37, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, a autorização para a contratação dispensando de concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. Justificam-se as contratações dos auxiliares de serviços gerais para suprir as necessidades do setor do Covid-19, que funciona junto à Secretaria de Saúde do município. Desta forma, envia a presente proposta em regime de urgência, confiante de sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 29 de novembro de 2021, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. O parecer. O parecer jurídico ao projeto de lei 123/2021 é favorável à sua tramitação. Está em discussão o projeto de lei número 123/2021, com sua redação final. Está em votação. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 124/2021. Projeto de lei número 124/2021, autor Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Saúde. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidor para a Secretaria de Saúde pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, prorrogável por igual período de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade 1, técnico em enfermagem, ESF padrão 20. Artigo 2º. A contratação de que trata o artigo 1º deverá seguir a ordem de classificação do concurso público número 01/2016. Parágrafo único. Os cargos não constantes do edital do referido concurso ou pendente de fase classificatória deverão seguir a ordem de classificação por meio de processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus os servidores contratados por esta lei facultativamente ao Vale Alimentação previsto na Lei 1.373 de 2010. Artigo 4º. A contratação é emergencial com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal.
Artigo 5º. As despesas com a contratação serão suportadas por dotações orçamentárias da respectiva secretaria contratante. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposições de motivos. Senhores vereadores, incluso remeto à análise desta colenda Câmara Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Excetua-se a lei maior, entretanto, no seu inciso 9º do artigo 37, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, a autorização para a contratação, dispensando de concurso público, em casos excepcionais devidamente justificados. O presente projeto de lei visa solicitar a autorização legislativa para contratar temporariamente um técnico em enfermagem, ESF, pelo período de até 12 meses, prorrogável por igual período, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Justifica-se a contratação em virtude de que a servidora ocupante do cargo, lotada no ESF Figueirinha, está com previsão de afastamento para gozo de férias a partir de 12 de novembro de 2021 e, posteriormente, entrará em licença maternidade, ficando 7 meses afastada do cargo. Desta forma, envia a presente proposta em regime de urgência para que seja apreciada, confiantes de sua aprovação. Xangri-Lá, 29 de novembro de 2021, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. O parecer jurídico ao projeto de lei 124/2021 é favorável à sua tramitação. Está em discussão o projeto de lei número 124/2021, com sua redação final. Está em votação. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 125/2021. Projeto de lei número 125/2021. Autor, Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Obras. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente até 3 servidores para a Secretaria de Obras, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores, pelo período de até 6 meses a contar da assinatura do contrato, prorrogável por igual período, sendo criada a função pública abaixo grifada, com atribuições descritas no anexo 1, quantidade 3, pintor padrão 10. Artigo 2º. As contratações de que trata o artigo 1º deverão seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus os servidores contratados por esta lei facultativamente ao Vale Alimentação, previsto na Lei 1.373 de 2010. Artigo 4º. As contratações são emergenciais com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com as contratações serão suportadas por dotações orçamentárias das respectivas secretarias contratantes. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposições de motivos. Senhores vereadores, incluso remeto à análise da colenda Câmara Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar servidor temporariamente para a Secretaria de Obras, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal.
Excetua-se a lei maior, entretanto, no seu inciso 9º do artigo 37, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, a autorização para a contratação, dispensando do concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. O presente projeto de lei solicita autorização legislativa para contratar temporariamente até 3 pintores para a Secretaria de Obras pelo período de até 6 meses, prorrogável por igual período. Justifica-se a necessidade da contratação considerando: item 1, o número defasado de servidores ativos no cargo. Item 2, o crescimento do município e o investimento vultuoso feito na pavimentação das ruas municipais e a necessidade de sua manutenção. Item 3, o caráter sazonal e turístico do município, que exige uma alta demanda de prestação de serviço do Departamento de Trânsito. Desta forma, envio a presente proposta para que seja apreciada em regime de urgência, confiante de sua aprovação. Xangri-Lá, 23 de novembro de 2021, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. O parecer jurídico ao projeto de lei número 125/2021 é favorável à sua tramitação. Está em discussão o projeto de lei número 125/2021 com sua redação final. Está em votação. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 126/2021. Projeto de lei número 126/2021. Autor Executivo Municipal. Altera os artigos 1º e 2º da Lei 2294, de 29 de outubro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar as contratações temporárias de servidores para o Executivo Municipal para evitar suspensão de serviços continuados. Artigo 1º. Altera o artigo 1º da Lei 2294, de 29 de outubro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar as contratações emergenciais autorizadas por leis municipais, autorizadas pelas leis municipais 2245 de 2021, 2207 de 2021, alteradas pelas leis número 2236 de 2021, 2208 de 2021, 2213 de 2021, 2229 de 2021, 2230 de 2021 e 2247 de 2021, pelo prazo de até 12 meses, prorrogável por igual período, para evitar suspensão de serviços continuados. Artigo 2º. Altera o caput do artigo 2º da Lei 2.294, de 29 de outubro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Altera o artigo 1º da Lei 2.245, de 30 de junho de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Está em discussão o projeto de lei. Disposições de motivos. Desculpa. Exposição de motivos. Senhores vereadores.
Desculpa, aí, falhou a garganta aí. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para alterar a lei número 2245 de 2021, que autoriza a prorrogação de contratações de servidores para o Executivo Municipal. A fim de sanar erro material e evitar equívocos na consolidação da lei, solicita alteração da lei número 2294 de 2021, visto que a lei número 2294 de 2021, entre outras autorizações, autoriza, em seu artigo 1º, a prorrogação de contratação de um engenheiro, habilitação em engenharia cartográfica, mencionada na Lei 2200 de 2021. Ocorre que a vigência da Lei número 2200 de 2021 findou em junho de 2021, oportunidade em que foi sancionada a Lei 2245, de 30 de junho de 2021, que autoriza a nova contratação para o cargo de engenheiro, habilitação em engenharia cartográfica. Assim, tendo em vista a ocorrência de erro material, que ao invés de constar a autorização de prorrogação de contratação prévia na Lei número 2245 de 2021, constou autorização para a prorrogação da contratação prevista na Lei 2200 de 2021, é necessária a alteração da presente lei. Nesse sentido, envia a presente proposta em regime de urgência, confiante de sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 23 de novembro de 2021, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. O parecer jurídico ao projeto de lei número 126/2021 é favorável à sua tramitação. Está em discussão o projeto de lei número 126/2021 com sua redação final. Está em votação. Aprovado por todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Encerro a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 6 de dezembro, às 19 horas, na Câmara, na sede da Câmara Municipal. Boa noite a todos.